Olá, amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A Bíblia fala muito de um acontecimento que virá, do final, o final desse sistema, o final desse modelo de governo. A Bíblia fala: nenhum governante humano trará a prosperidade para seu povo. Então, esses governos que a gente vê na atualidade, em todos os países governando, ele tem influência muitas vezes do inimigo de Deus, e por isso que as pessoas sofrem, por isso que tem dores, por isso que tem sofrimento, por isso que tem o medo, por isso que tem a insuficiência, as pessoas passando fome, por isso que tem as guerras, né? Então, tudo isso vai acabar um dia. É a promessa de Deus. A gente tem que ter esperança nisso, porque o Criador de todas as coisas, para quem crê, ele promete que essas dores, que tudo isso vai chegar ao final. Mas para chegar ao final, tudo isso vai começar a ficar pior ainda, vai começar um grau tão elevado de maldade, de dores, de pessoas explorando outras, e aí virão as soluções. Antes de vir a solução verdadeira, vai vir um solucionador, que é um governo humano, que vai prometer acabar com tudo, que vai acabar com as guerras, com a fome, que vai aparentar que ele realmente está fazendo isso. E vai enganar muitas pessoas. Só que ele vai governar por pouco tempo, e aí virá a verdadeira solução, que é o reino dos céus, que é Jesus, que vem para governar durante um milênio, durante 1000 anos, que é para as pessoas terem mais uma oportunidade. Deus sempre dá mais uma oportunidade, ele dá uma e dá outra, tentando fazer com que as pessoas escolham o bom caminho, porque todas as pessoas vão ter um destino, vão ter para decidir dois caminhos, né? Vai ter dois caminhos ali disponíveis para as pessoas decidirem que lado elas estão, para onde elas querem seguir. Após elas escolher um caminho, de acordo com o seu comportamento, de acordo com o que elas fizerem aqui na Terra, elas vão estar escolhendo um desses caminhos. E um caminho é o lago de fogo eterno, de perdição, onde não haverá mais livramento, onde haverá choro e ranger de dente, é um fogo que não acaba nunca. Então, é o lago de fogo, que é o inferno, né? E o outro caminho é o paraíso, governado pelo reino dos céus. E para isso depende do comportamento das pessoas aqui na Terra. E aí essas pessoas vão ser tentadas ainda mais num período que chama de a grande tribulação. E na grande tribulação vai vir períodos difíceis em que a gente vai às vezes ver o filho chorando com fome, e a gente tem que decidir, né, se vai alimentar os nossos filhos, mesmo fazendo parte, mesmo escolhendo aquele caminho ruim, né? Porque vai vir a marca da besta, vai vir uma marca que, se você não fizer parte dela, se você não aceitar ela, você não vai poder comprar. Você que tem um comércio não vai poder vender, e aí você vai ficar sem ter os clientes para vender. Então você vai ter que fazer parte disso. Para não fazer parte disso, você vai ter que fugir para a floresta, viver num lugar deserto, longe da civilização, longe da sociedade. E as pessoas não vão querer, porque as pessoas estão cada vez mais acostumadas ao conforto. Então a gente vai ter que passar por esse sofrimento, aceitando viver numa vida difícil, longe das tecnologias, do conforto, para poder escolher o caminho, né, que vai dar a liberdade, que vai dar acesso, que vai fazer com que Deus perceba que a gente quer o reino dos céus. Porque se a gente quiser esse reino de facilidade, aceitar, e for enganado por esse grande enganador, se a gente quiser o conforto, se a gente quiser comprar, vender, fazer parte de tudo que está cada vez mais moderno, a gente, quando esse enganador foi embora, foi expulso, Deus vai expulsar, né? Jesus vai expulsar ele para o lago de fogo eterno, as pessoas que estão com ele também vão para lá. Então é difícil, porque a gente vai ver os nossos filhos, a gente vai precisar de alguma coisa e não vai poder usar. Por quê? Porque a gente não quer seguir desse lado aí. E para não seguir desse lado aí, a gente não vai ter, às vezes, alimento, às vezes vai faltar onde tomar banho, onde morar, vai faltar muitas coisas, porque
tudo vai passar a pertencer a esse sistema, a ser controlado por esse sistema desse enganador. Então é isso que está acontecendo. Para chegar esse tempo, vai começar as guerras, depois um período de grande fome, depois as pessoas vai ter um período de muitas doenças, e aí vai vir o período da morte. Então vai ser muito difícil. E aí a Bíblia alerta sobre tudo isso, né? No livro de Apocalipse, a Bíblia alerta em outros livros. E o que a gente tem que fazer é o quê? É decidir, né? Fazer um esforço, porque vai ser difícil. E esse período já está chegando de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia falou que, né, deu os sinais, né? Jesus falou, deu os sinais, o que aconteceria quando estivesse perto desse fim, que seria guerra, rumores de guerra, que era o princípio do fim. As pessoas cheias de si, né? A Bíblia fala, Daniel, a Bíblia fala com o apóstolo Paulo, com muitas pessoas influenciadas por Deus, fala, né? Fala de como será o tempo, né? Que onde estará se aproximando esses dias. E esses dias tem as pessoas mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tem as tecnologias tão avançadas que uma coisa aparece hoje e amanhã já fica obsoleta. Então, uma tecnologia que você vê hoje que é novidade, amanhã já não é. Então, o conhecimento se multiplicará. É isso. E todas essas coisas a gente vê que já está acontecendo. Aí haverá pestes, né? Haverá muitas doenças, muitas pandemias, essas coisas. E já está acontecendo, né? Então, a gente tem que estar preparado para quando esse inimigo vier, a gente dar um jeito de se esforçar e não aceitar ele, resistir, né? Jesus fala, resistir ao mal e ele se afastará de vós. E muitas vezes esse mal, no início, ele pode vir bonzinho, com promessas de coisas boas. Você vai ter a solução para não passar fome, você vai ter a solução para viver mais, para viver bem, para ter saúde. Mas depois ele pode vir com perseguição, prendendo, matando, né? Quando ele vê que você não aceitou ele pelo amor, ele vai querer te conquistar pela dor, pelo medo. Então é isso, a gente tem que estar alertando as pessoas sobre isso, porque o inferno existe, todas essas coisas existem, e ele funciona dessa forma. E as pessoas estando preparadas, sabendo que existe uma solução, e a solução é acreditar em Deus, é depositar sua esperança na promessa de Deus, você vai ter fé, e sua fé vai te fazer se esforçar, mesmo sendo o caminho mais difícil. Mas você, se quiser uma vida eterna no paraíso, se quiser uma vida com Deus, você vai ter que largar a mão de muitas coisas que aparentemente são boas, e vai ter que seguir mesmo com medo, mesmo passando fome, mesmo sofrendo, mas você vai ter que decidir, tomar a sua decisão. Amém?